Irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha, como é bom estar aqui. A presença de Deus, ela é notória. E é um ambiente tão agradável, né? O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo. Eu estive orando ao Senhor para que Ele nos desse a palavra para esta noite. E Ele iluminou-me no texto do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. Vamos ler a palavra de Deus nesse livro profético do Antigo Testamento. E vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para falar conosco. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu aproveito mais uma vez para agradecer ao pastor Vicente pelo carinho, pelo afeto e pela hospitalidade com a qual nos recebe aqui. Muito obrigado, pastor. Deus continue abençoando o senhor, a sua digna esposa, toda a família, aos obreiros, pastores, mestres, pregadores da palavra, e a todos os irmãos que estão nos auxiliando aí, o pastor Jefferson e toda a sua equipe. E eu não tenho palavras para agradecer, né? Eu disse para eles, estão me tratando tão bem que dá vontade de ficar, né? O problema é que não posso, tenho que voltar, né? Mas é muito bom estar entre irmãos. É um milagre da igreja. É interessante que onde a gente chega e a gente encontra um irmão em Cristo, a gente encontra um familiar, seja onde for, em qualquer parte desse mundo, quando a gente encontra um servo de Deus, a gente se sente em casa. Isso é maravilhoso, isso só pode acontecer entre nós. É o fenômeno da igreja. Quem pode glorificar a Deus por isso? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lembrar aos irmãos que nós temos ainda alguns exemplares dos nossos materiais, os livros que o Senhor tem nos dado. Eu trouxe 2 dos títulos que o Senhor tem nos permitido escrever: Pregando com Excelência, uma introdução à pregação. É um livro que tem ajudado muita gente. Se você não prega, depois de ler vai passar a pregar, e se você já prega, vai pregar melhor ainda. Não há nada tão bom que não possa melhorar. Todos nós devemos pregar o Evangelho. Às vezes alguém pensa assim, mas pastor, eu não fui chamado para pregar, não, então esse livro não é para mim, e eu não tenho essa chamada, portanto não tenho esse ministério. Mas é uma ilusão, é um equívoco da parte daquele que assim pensa, porque todos os crentes foram chamados para pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão precípua. Todos nós precisamos pregar o Evangelho, devemos pregar o Evangelho, é a nossa missão. Paulo disse assim, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, na primeira carta, no capítulo 9, me foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então é uma obrigação neotestamentária. Pastor, não sabia que tinha obrigação na era da graça. Pois é, pregar o Evangelho é. Jesus disse assim, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele disse isso só para os pastores? Só para os obreiros? Só para aqueles que têm funções e cargos eclesiásticos? Obviamente que não, mas para todo crente. Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, ele tinha uma frase forte, ele dizia o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Se eu digo que sou crente e não prego para ninguém, eu estou falhando na minha principal missão. Eu tenho que pregar o Evangelho. Então esse livro vai te ajudar a se comunicar melhor, a se expressar melhor. Tem várias dicas de retórica dos romanos, de retórica dos gregos, de oratória dos romanos, expressão verbal, comunicação, muita coisa interessante. Como você preparar um esboço, seja ele temático, expositivo, seja ele um sermão textual. E esse aqui é um livro de interpretação bíblica, sala teológica, interpretando a Bíblia de maneira didática e profunda. Tem sido uma bênção também, como eu disse ontem, se tornou em 4 cursos, e muitos irmãos em mais de 50 países têm sido alcançados e têm aprendido a interpretar a Bíblia corretamente. É dividido em 2 partes. Primeira parte eu explico o que é exegese, hermenêutica, o que é o que a gente chama de exegese, quais são os princípios fundamentais
da interpretação bíblica. Por exemplo, um deles é: a Bíblia interpreta-se a si mesma, a melhor intérprete para a Bíblia é a própria Bíblia. Então a Bíblia diz o que quer dizer e quer dizer o que diz. Um dos princípios que eu coloco aqui, que eu não encontrei em outros livros de hermenêutica, e olha que eu já li bastante deles, que é o seguinte: a ausência de evidência não é evidência de ausência. Quando você vai a um texto, e às vezes não é porque uma coisa não é citada diretamente na Bíblia que ela é autorizada por Deus. Não é porque algo não é citado explicitamente proibindo tal pecado ou tal ação que Deus não se agrade daquilo. Então, são várias coisas. E depois, na segunda parte, são mais de 40 textos que muitas vezes são mal interpretados, e aqui eu faço a exegese junto com o leitor, tem sido uma bênção. Por exemplo, vou ler aqui alguns temas para vocês. Jacó foi um enganador, um enganado ou ambos? Muitas pessoas falam acerca de Jacó, e às vezes você escuta alguns irmãos pregando sobre Jacó, e você fala: meu Deus, onde ele leu isso na Bíblia? Porque na minha não tem. Que Jacó era isso, Jacó era aquilo, e desce a lenha no coitado do Jacó, e quando você vai ler na Bíblia, não tem nada disso. Então, são questões que a gente precisa avaliar. Por exemplo, Hebreus, capítulo 12, fala de uma nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa? Alguns acham que são os ímpios que estão à nossa volta, nos observando. Nada tem a ver. Temos também Provérbios 8:17, que fala sobre aquele que busca o Senhor pela madrugada. O que é que significa esse versículo? Muitas pessoas têm feito doutrina em cima dele, mas nada tem a ver com o que o texto diz. Bom, são muitas coisas. Se os irmãos puderem adquirir, vai ser uma bênção para a sua vida, para o seu ministério. Você vai crescer intelectual e espiritualmente. E também vai nos auxiliar a investir em missões. Eu vi ali vários projetos, um deles no Peru. Nós também temos um projeto ali que nós auxiliamos na selva peruana, na região ali da Amazônia, divisa com o Brasil, crianças órfãs que estão ali. Todo ano eu vou pregar lá, e é de fato um lugar muito carente, muito necessitado dos recursos e principalmente do Evangelho. Então, vamos continuar fazendo missões. E se você adquirir esse material, eu e minha esposa, pastor, nós também temos um projeto, eu chamo de uma ONG, né? A gente tem uma ONG lá, chama-se Criança Esperando, Faça uma Família Feliz. Não é Criança Esperança, tá? Cuidado. Esses dias eu estava falando numa igreja, o irmão falou: pastor, você já viu a questão da patente? Eu falei: irmão, por favor, é só uma brincadeira, o irmão está muito literal. E esse projeto ele é interessante, pastor, porque você pode ajudar com muita facilidade, porque é só um projeto pequeno. São 2 crianças, são os meus 2 filhos, né? Então eles ficam esperando, né? Todas as vezes que eu e minha esposa a gente sai para algum lugar, eles ficam esperando a gente trazer alguma coisa, né? Um danoninho, um biscoito, um chocolatinho. Então por isso chama Criança Esperando, Faça uma Família Feliz. Que família feliz é? Essa é a minha, né? Se você nos ajudar, eu vou ficar muito feliz e eles muito mais. Então olha como você pode ajudar um missionário a pregar o Evangelho. Então faça isso em nome de Jesus. E às vezes, quando eu sinto da parte de Deus, eu também presenteio alguém. Depois do culto, Deus sempre toca no meu coração para presentear alguém. Mas como eu sei que hoje eu não vou sentir nada, né? Porque nessas horas o coração fica pior que o de Faraó, né? Brincadeira. Esses aqui já estão assinados para o nosso querido pastor, e eu espero que os irmãos sejam abençoados e edificados em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. É só uma lembrança de gratidão por tudo que o Senhor tem no ser. Obrigado, querido. Deus abençoe. Amém. Pode aplaudir, queridos. É para Deus. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos ao que interessa. Quem achou Jonas capítulo 1, pode dizer um sonoro amém? Amém. Está escrito assim, Jonas capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade, em outras traduções, subiu até mim. Versículo seguinte: e Jonas se levantou, mas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis.
E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Quem pode dizer amém? Amém. Se você puder, tome assento. Só não se esqueça que dar glória a Deus é de graça. E a igreja pentecostal é uma igreja que dá glória a Deus, né? Muito bem, queridos irmãos, o texto que nós lemos, indiscutivelmente, é um dos textos mais emblemáticos quando o assunto é missão. Temos aqui diante de nós uma porção das Escrituras que nos eleva num nível espiritual superior para compreendermos, quem está me ouvindo diga amém, aquilo que Deus tem de fato para nós, segundo a sua vontade, boa, perfeita e agradável. O interessante, queridos, é que esse livro, ele é um livro muito peculiar, é um livro muito inusitado das Escrituras, porque Jonas é um profeta diferente, é um profeta de Deus, mau exemplo. Olha que coisa interessante, parece um paradoxo, né? Ele é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus, foi chamado e escolhido por Deus, mas ele não foi um bom exemplo naquilo que ele fez, porque Deus o vocacionou e o chamou para uma grande missão, e ele negou a fazê-la, e nós vamos ver as implicações disso durante a mensagem. Olha que coisa interessante. Em primeiro lugar, é necessário destacarmos que o nome Jonas, Yohanan, no hebraico, significa pomba. Então Jonas, tipologicamente, simbolicamente, é um pássaro de Deus. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Guarda essa informação. Ele é um pássaro de Deus. E os pássaros têm uma característica fundamental, eles têm asas, e as asas são para voar. Jonas recebe, porém, asas de Deus espirituais para alçar um voo, preste muita atenção, para alçar um voo para além das fronteiras de Israel, coisa que não havia acontecido anteriormente com ninguém. Você vai ler na Bíblia que Deus vocacionou homens, mulheres, profetas, para pregarem, para profetizarem para outras nações que não fossem de Israel, mas de dentro de Israel. Agora Jonas recebe, portanto, asas para voar para além das fronteiras de Israel, saindo daquela geografia para pregar aos gentios, ou seja, aos não-judeus, mas fora de Israel. Isso é inédito nas Escrituras. Quem entendeu isso, diga glória ao Senhor. Por isso que ele recebe asas, e ele é um pássaro de Deus. Só que ele é uma pomba desobediente. O interessante é que quando você lê na Bíblia, os animais são mais obedientes do que os homens. Esse é um dado alarmante. Vejam nas Escrituras que desde o início, lá em Gênesis, Noé solta a pomba e ela voa e obedece aquilo que Deus tinha para ela. Cumpre a sua missão, cumpre a sua tarefa. Depois, nós vemos a jumenta sendo usada por Deus para refrear a desobediência do profeta Balaão. Obedeceu. Depois a gente olha para os corvos que foram alimentar o profeta Elias lá no deserto da região do Querite, um braço do Jordão. Obedeceu. Depois a gente olha também as vacas saindo da região dos filisteus e devolvendo a arca da aliança para o povo de Israel, segundo a ordem divina, também obedeceu a Deus. Depois nós também vemos, aqui no texto de Jonas,
o grande peixe servindo a Deus e obedecendo mais do que o próprio profeta. Então vejam, infelizmente, na Bíblia nós vemos que os homens desobedecem mais a Deus do que os animais. A criação obedece a Deus à risca. E nós devemos entender que, com a nossa condição de escolha, devemos obedecer a Deus ainda mais, porque fomos escolhidos para uma grande obra. Quem pode levantar a voz e glorificar o nome do Senhor? Deus nos escolheu. E devemos ter isso em mente para refletirmos. Só que Jonas, ele é uma pomba racional, que diferentemente da pomba irracional, lá do texto de Gênesis, está desobedecendo. Percebam, se um pássaro tem asas e não voa, ele está indo contra, diametralmente, a sua própria essência. Quem está entendendo isso? Olha que coisa tremenda. Tem asas, mas não voa. Onde já se viu isso? As asas foram feitas para voar. O pássaro precisa utilizá-la. Mas Jonas não quer voar. E ele faz o seguinte: a Bíblia nos diz, e você leu, que Deus o ordenou para voar para a cidade de Nínive. Ele disse: não, Nínive não. Nínive não merece ouvir a palavra de Deus. Os seus habitantes são maus, são cruéis, são perversos, são malignos, são hostis a nós, israelitas. Que eles morram sem Deus. Como é que pode um profeta pensar assim? Todos nós temos um Jonas dentro da gente, e de vez em quando ele aparece. A gente olha para a maldade humana, para coisas que alguns seres humanos cometem, e a gente diz assim: merece morrer, merece ir para o inferno, merece ser punido. Já percebeu que quando a gente erra, a gente pede misericórdia, mas para os outros a gente quer juízo? Jonas é um exemplo disso. E a Bíblia destaca isso com muita veemência, que ele tinha asas para voar para fora de Israel e pregar para uma nação que não conhecia a Deus, só ouvia falar de longe, mas ele estava se negando a cumprir a sua chamada. Ele estava em pecado. Ele disse: para Nínive não, eu vou para uma cidade totalmente oposta. Qual que é a cidade mais longe de Nínive? Lá vai ele no Google Maps, colocou lá: Google, por favor, qual que é a cidade mais distante de Nínive? Aí apareceu lá: Tarsis. Para lá que eu vou. Procurou no mapa onde é que eu compro a passagem. Aí ele foi lá, comprou a passagem, chegou em Jope. Se tem um navio aí para embarcar? Tem. Fica à vontade. Quanto que é a passagem? É tanto. Ele pagou. Entrou no navio, se escondeu e está seguindo viagem. A viagem da desobediência. Jonas, ao invés de voar, olha só, é um pássaro, pastor. Ele poderia alçar o seu voo. O que é que ele fez? Entrou na gaiola, chamada navio. Já percebeu que as gaiolas nas quais muitas vezes nós nos encontramos porque queremos? Deus não nos coloca lá, a gente entra sozinho. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Ele entrou na gaiola, chamada navio, e ao invés de voar, ficou escondido. Mas Deus está vendo tudo. Nada escapa ao golpe de vista de Deus. Os olhos dele são como chamas de fogo. E eu tenho uma ótima notícia para você: ele está de olho na tua vida. Ele está escondido. Ele deveria estar voando, mas ele não está. Ele tinha que ir pregar em Nínive. Para onde ele foi? Para a região da Espanha, lá para o lado da Sevilha, que é um lugar bonito, mas não era para ir agora. E ele está escondido, achando que pode se desvencilhar do Deus que tudo vê. Deus ordenou ele para voar e pregar para lá, mas ele não quis.
Agora, o interessante é que se você pesquisar um pouquinho sobre a cidade de Nínive, você vai descobrir que lá eles adoravam um deus chamado Dagon. E Dagon é uma estátua metade homem, metade peixe. Olha só a conexão. Deus queria que ele fosse até o peixe para pregar. Ele não quis. Deus enviou o peixe até ele. Não adianta fugir de Deus. Deus vai te encontrar. Nesta noite, Deus está falando com alguém aqui. Se prepara, porque Deus está de olho na tua vida. Ele te fez uma chamada, Ele te vocacionou. Você não vai conseguir fugir de Deus. Louvado seja o seu nome. A igreja pode glorificar o Senhor por isso? Então, ele está ali. Então, eles adoravam o deus Dagon, metade homem, metade peixe. Mas ele não quis. Então, se Jonas não vai até o peixe vai até Jonas. Deus trabalha assim. Os propósitos de Deus serão cumpridos, porque a vontade dele é soberana. Ela sempre prevalecerá. Quem pode glorificar ao Senhor? Agora, olha só, vamos começar a destrinchar isso aqui, que eu quero terminar rápido, para a gente jantar, que jantar é coisa de crente. Louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí, não? Meu Deus, eu preciso vigiar. Ele pagou a passagem, irmãos, ele pagou a passagem para desobedecer. Tem gente que paga para ser desobediente. Ele não tem coragem de dar uma oferta para missões, ele não tem coragem de dizimar, ele não tem coragem de ofertar na igreja, mas ele tem coragem de pagar para desobedecer a Deus. Ei, usa o teu dinheiro para glorificar ao Senhor. Se Deus nos concedeu recursos, é para que a gente utilize-o na sua obra, senão seremos servos inúteis. Tem alguém aí? Isso é muito sério. A gente olha na Bíblia e a gente percebe que os homens de Deus, as mulheres de Deus do passado, usaram tudo o que tinham para a glória de Deus. E hoje temos tanto e ainda reclamamos. Tem gente que tem a audácia de, antes do culto, abrir o guarda-roupa, olhar centenas de roupas, centenas de pares de sapatos, dizer assim: poxa vida, eu não tenho roupa para ir para o culto hoje. Eu não tenho mais sapato. Como é que é? Não tem sapato? Não, porque esse aí eu já fui ontem. E esse aqui eu fui semana passada, não pode repetir. O povo do passado tinha duas roupas, uma que ficava no varal e uma que estava no corpo, e ficava revezando. Glorificavam a Deus com alegria. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, quando Jesus me chamou na adolescência, 15 para 16 anos, Jesus me tirou do lodo e me colocou entre os príncipes. Eu não tinha terno, não tinha roupa, não tinha nenhuma condição para comprar isso. E aí, uma vez um irmão me levou à loja, no shopping, e disse: vamos lá no shopping, vamos comer alguma coisa. Eu fui, chegou lá e falou: olha, eu te trouxe aqui na verdade, porque Deus me mandou te comprar um terno. Eu disse: não, rapaz, não faço. Não. Aí eu falei: escolhe aí. Aí eu fui lá, sem sabedoria nenhuma, tadinho, começando, né? Fui lá, escolhi um terno bege. Irmão, só tinha um, não era para escolher um preto, mas eu, sem, né, tadinho, fui lá, bege, isso aqui é bonito demais, eu comprei. Não eram esses beges bonitos de hoje, era um bege, irmão. E eu comprei, fiquei todo feliz, e ele pagou lá, e eu fui para cá, e era o único terno que eu tinha, era o terno da pregar, era o terno do congresso, era o terno do casamento, era o único que eu tinha. O pessoal conhecia de longe, quando eu estava a 15 quilômetros, o pessoal olhava: opa, olha lá, o Rodrigo está vindo. Mas rapaz, você enxerga bem? Não, é porque é por causa do terno, é o irmão do terno bege, está vindo lá, só tinha aquele. E pregava, e vinha, e tal, e andava a pé, e não tinha nem bicicleta, e o nome do Senhor era glorificado. Deus sempre prepara alguém, né? Aí um dia eu estava com o sapato já nas últimas, e o irmão me viu orando, ele disse: ô Rodrigão, você está com esse sapato só, né? Eu estou percebendo que você só está com ele. Eu disse: é, rapaz, só estou com ele. Ele disse: qual é o número que você calça? Eu disse para ele: do 40 ao 50. Ele falou: peraí, como é que é? Não entendi. Não, qual é o seu número? Eu falei: do 40 ao 50. Eu falei: irmão, eu aprendi o mistério, não sou bobo, não sou crente. Porque se ele vai que ele tem um sapato lá que, né, é um número menor que o meu, ele não vai querer. E se for maior também ele vai. É do 40 ao 50. Mas e se ficar pequeno? Irmão, encolhe o dedo.
E se ficar grande, tem papel para quê na terra? Né? Vai lá, opa. E ele me trouxe um sapato lá que passava, cabia 2 no meu pé dentro, e eu estava todo feliz. Parecia o Patati Patatá andando, mas o nome do Senhor estava glorificado. Use os seus recursos para a glória de Deus. A gente tem muito, e a gente não quer. E o Jonas tinha dinheiro. Olha, ele está desobedecendo a Deus, ele tem dinheiro. Às vezes você olha para o ímpio e diz assim: como é que pode? Eu sou crente, estou passando essa luta, essa dificuldade. O camarada nem serve a Deus, o meu vizinho aqui é do diabo, e ele está todo aí, pomposo, e viaja para lá e para cá, e tem recurso, e a geladeira está cheia. E o que está acontecendo? Ei, cuidado, não vá por esse critério. Ter dinheiro e recursos nada tem a ver com comunhão com Deus. Porque se assim fosse, Paulo, que foi o homem mais crente do Novo Testamento, me apresente outro, não conheço. O cara mais crente, mais cheio do Espírito Santo do Novo Testamento, ou seja, da época da igreja, morreu preso, sem nada. Humanamente falando, pobre de marré, mas com a comunhão em altíssimo nível com os céus. Ah, pastor, então quer dizer que crente não pode ter recurso e não pode ser rico? Não disse nada disso. Não disse nada disso. Eu disse que isso não é o critério para você saber se uma pessoa é de Deus ou se não é. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo e estar passando por dificuldades, por escassez, sim ou não? E ela pode ser cheia do Espírito Santo e ser rica e milionária. Não há problema algum nisso. Não há problema algum nisso. Agora, se você for por esse nível, você vai errar, porque Jonas tinha dinheiro e estava desobedecendo. Usou o dinheiro para desobedecer a Deus. Ele diz: quanto que é a passagem? É tanto, devia ser muito cara, porque é para a última parada, o lugar mais distante. Toma aqui. E Deus está olhando do céu: ah, então é assim, Jonas. Eu te abençoo para você me desobedecer? Como é que você está usando o que Deus tem colocado na tua mão? Deus está falando conosco nesta noite. Use aquilo que Ele te deu para glorificá-lo e honrá-lo na terra. O pastor disse mas muito bem aqui. O que Deus nos dá é para a gente compartilhar. Deus não nos abençoou para a gente ficar com a bênção retida, é para a gente compartilhar a bênção com quem está à nossa volta, porque há uma matemática no céu que é totalmente diferente da matemática da terra. Quanto mais você compartilha, mais Deus te dá, mais Deus multiplica, mais Deus adiciona. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Eu sou prova viva disso. Lá vai o Jonas. Ele não queria, ele sentou dentro da gaiola, entre 4 paredes. Deus não quer os seus missionários trancados. Deus quer você voando, o voo da missão, o voo da chamada. Olha para a pessoa que está do seu lado com carinho e respeito, é só essa vez, diga: Deus quer que você voe, o voo da chamada. Se ele acreditar, ele vai dar um glória a Deus, vai dizer um aleluia, porque Deus quer isso. Então olha só que interessante, a Bíblia nos diz que a cidade de Nínive, ela não era tão grande assim. Para ele cumprir a missão dele era fácil, 3 dias resolveriam. Irmãos, 3 dias, a Bíblia diz que a cidade de Nínive, ela media 3 dias de caminhada. Era a forma que eles mediam naquela época. Não tinha GPS, não tinha nada, não tinha mapa. Então quanto tempo leva para a gente dar a volta e pregar em toda a cidade de Nínive? 3 dias. Em 3 dias ele resolveria isso e voltaria para casa. Era tão simples, ele preferiu desobedecer. É tão simples obedecer a Deus, a gente que complica. Eram 3 dias de viagem, 3 dias andando e dizendo, irmãos, era tão fácil para ele cumprir a missão, que a Bíblia nos diz, você pode ler depois, que Deus deu até o esboço da mensagem para ele pregar. Jonas, para você não ter dificuldade, é só chegar lá e abrir a boca e falar o que eu estou te mandando. Você não vai precisar nem estudar para pregar, você não vai precisar nem ler para pregar. A mensagem é essa: dentro de poucos dias, se vocês não se arrependerem, eu vou mandar um juízo sobre vós. Só isso. Aí Jonas não quis.
3 dias eram suficientes para ele pregar a mensagem. Ele desobedeceu. Quantos dias ele ficou no ventre do peixe? 3 dias. O tempo que era para ele cumprir a sua missão, ele passou a sofrer. Meu Jesus. Pastor, o que eu aprendo com isso? Que às vezes Deus tem uma obra na nossa vida e ela tem um tempo determinado para a gente cumprir. Como a gente está em desobediência, o tempo que era para a gente estar se alegrando, obedecendo, a gente está sofrendo na desobediência. Eu sei que essa mensagem não impulsiona muito glória a Deus, mas é o que Deus está mandando para nós. Reflita naquilo que Deus está falando contigo. Era para ele estar se alegrando, sorrindo, cumpriu a missão, pregou, o povo se arrependeu? Amém. Não se arrependeu? Amém. Eu fiz a minha parte, eu cumpri a minha missão, mas ele preferiu desobedecer, ele fugiu diante da face do Senhor. Você leu comigo, Deus disse: levanta-te, Jonas, e vai pregar na grande cidade de Nínive. Aí a Bíblia diz: e levantou-se Jonas para fugir. Você não está ouvindo direitinho, né? Deus disse: levanta-te para obedecer. E tem gente se levantando para desobedecer. Levanta e vai para tal lugar. A gente está se levantando e indo para o outro lugar. Deus quer que você tenha os seus ouvidos afinados para a sua voz. Porque quem obedece a Deus é o mais beneficiado. Sabe por que Deus quer que a gente obedeça? Não é porque a gente vai ficar vaidoso e dizer: olha, o senhor está vendo, obedecida. Não. É porque quando a gente obedece a Deus, a gente é o mais beneficiado nisso tudo. Porque Deus não precisa de nós, mas Ele quer nos usar para cumprir essa tarefa. Louvado seja o seu nome. Quem pode levantar a mão e dar uma glória forte para Jesus? Então, o tempo que ele levou sofrendo na desobediência poderia ser o mesmo tempo que ele levaria se alegrando na obediência. Agora vamos refletir em algo interessante aqui. Ele fez algumas coisas, mesmo em desobediência, que deram certo. Primeira coisa que ele fez: primeiro, ele procurou um navio para fugir. Ele encontrou, sim ou não? Deu certo, o que ele queria, ele conseguiu, desobedecendo. Segunda coisa, ele precisava pagar a passagem, portanto ele tinha que ter dinheiro. Ele tinha, sim ou não? Tinha. Olha só, ele está desobedecendo a Deus e as coisas estão fluindo do jeitinho que ele quer. Terceira coisa, ele precisava de um lugar para se esconder dentro do navio e dormir. Ele achou, foi lá para o porão. Está dando tudo, olha, o meu plano está excelente. Deus nem vai fazer conta. Deus não vai, não. Eu vou fugir, vou conseguir me desvencilhar dessa missão. Deus vai mandar é outro. Quarta coisa, ele quis dormir e ele conseguiu dormir o sono da desobediência. Ele está fazendo tudo que é errado e está dando certo. Sabe o que Deus está falando conosco nessa noite? Cuidado, as aparências enganam. Tem muita gente que está fazendo tudo certo e aparentemente está dando tudo errado. E tem gente que está fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo. Quem de nós nunca questionou a Deus nisso? Você olha para um lado, olha para o outro e diz: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou te buscando, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo a tua vontade, eu estou me santificando, e parece que está tudo travado, parece que não está dando nada certo. O que está acontecendo? O outro está fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo para ele. O que é isso? Aí eu li o sábio Salomão, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Se alguém está fazendo tudo errado e aparentemente está dando tudo certo, no final vai dar tudo errado, porque Deus é justo. Agora, se você está fazendo tudo certo, obedecendo a Deus como Ele manda, e aparentemente está dando tudo errado, no final, fica tranquilo, vai dar tudo certo, porque Deus está contemplando, e na hora certa vai acontecer, porque Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu sinto Deus nessa palavra. Então, cuidado com as aparências. Nós vivemos num mundo relativista.
pragmático. O que é o pragmatismo? Está dando certo? É de Deus. Aí tem gente até na igreja usando a teologia, que eu chamo a teologia de Gamaliel. Gamaliel não era um homem de Deus escolhido pelo Senhor da igreja. Ele era um homem judeu, sábio dentro das escrituras, mas o que ele fala em respeito à igreja não é verídico, ele é um pragmático. Ele diz assim: se esse povo aí é de Deus, vai continuar. Se não for, vai acabar como os outros acabaram. Ah, então quer dizer que é assim? Então quer dizer que se continua é de Deus, se cresce é de Deus, e se não acontece é porque não é? Aonde está escrito isso na Bíblia? Então nós vamos ter que dizer que o islamismo é de Deus, porque é a religião que mais cresce no mundo. Então nós vamos ter que dizer que a Testemunha de Jeová é aprovação divina, porque no Brasil tem solo fértil, os mormons têm solo fértil, está crescendo cada vez mais. Então quer dizer que a numerolatria está dominando a nossa mente. Tem números, Deus está aprovando. Só que na Bíblia não é bem assim. Multidões não enganam a Deus. Deus é Deus também do indivíduo. Aparentemente pode estar dando tudo errado, pode não estar fluindo como você deseja, mas Deus pode estar no projeto. É só um tempo de aprovação. É só um tempo de discernimento. Então Deus, Ele faz coisas grandes e extraordinárias. Pode crescer, como pode não crescer. Uma pessoa pode prosperar ou pode não prosperar financeiramente. Isso nada tem a ver com estar com Deus ou estar sem Deus. São propósitos divinos que nós precisamos ter em mente, que a vontade de Deus, ainda que eu não entenda, é sempre melhor que a minha. Deus está falando conosco nesta noite. Agora, olha só, queridos irmãos, partindo já para concluirmos. Ele foge de Deus. Ele diz: eu não vou não, eu vou para o navio. Entrou no navio. A Bíblia diz, e você leu comigo o versículo 4. Eu estou no texto, eu não saio do texto. O que está escrito lá? E o Senhor enviou, fez soprar um forte vento, uma grande tempestade. Quem fez? Quem enviou? Não, diga mais forte. Quem enviou a grande tempestade? Espera aí, pastor, quer dizer que Deus envia tempestade? Envia. Misericórdia, pastor, pensei que ele só acalmava a tempestade. Enviar, eu não sabia. Ele envia. Só que tem uma diferença. O diabo envia tempestade para matar e destruir. Deus envia tempestade para acordar o crente e despertar do sono espiritual. A tempestade de Deus não é para nos matar nem para nos destruir. É para nos despertar, é para nos direcionar, é para nos fazer acordar do sono e da inércia espirituais, para enxergarmos aquilo que Ele tem para a nossa vida. Obedeça à voz de Deus. Aí eu aprendo algo: quem foge de Deus encontra a tempestade. Talvez você tenha encontrado a tempestade e você tenha colocado a culpa no diabo. Pode não ser. Se você estiver desobedecendo a voz de Deus, Deus te deu uma missão, Deus colocou sobre ti um projeto e você não quer realizá-lo, você quer fugir dele. Nesta noite Deus está falando contigo intimamente. Cuidado, a tempestade pode estar te assolando e Deus vai chacoalhar essa gaiola até você sair dela para voar o voo da missão. Manai chomine via súbria. Porque Jonas está preso na gaiola porque quer. Então Deus está dizendo o seguinte: nem que eu quebre essa gaiola, mas você vai sair dela para me obedecer, rapaz. Porque a minha vontade é perfeita para a tua vida. Se prepara, Deus está no controle. Ei, Jonas, ele está ali naquela situação, foge de Deus, encontra a tempestade. A Bíblia diz que ele encontra com todos esses problemas. O pessoal que estava no navio disse assim: espera aí, alguma coisa está acontecendo fora do controle. Nós, antes de fazermos a viagem, nós consultamos a meteorologia. Não era para ter tempestade hoje.
Não era para ter forte vento hoje. Não era para ter chuva hoje. Que tempestade é essa? E o povo supersticioso, olha isso, gente, quem está me ouvindo, diga amém. Dentro da sua superstição, Deus abriu seus olhos espirituais. Não é por causa da superstição, mas apesar dela, Deus faz isso. Os ímpios que estavam, olha isso, os descrentes que estavam no navio, tiveram mais visão do que o profeta, do que o crente. Disseram, alguém aqui está fazendo alguma coisa que não era para fazer. Porque essa tempestade aí não é normal. Estamos discernindo espiritualmente. O problema é com você? Não, eu não. Você, eu não. Você, não. Tem mais alguém no navio? Descobriram ele lá no... Aí, deram um chute. O que você está fazendo aqui, rapaz? Quem é você? Ele disse, calma. Eu sou de Israel. O que você faz da vida? O que eu faço? Eu sou crente. Eu sou profeta de Deus, o Deus Yahvé, lá de Israel. Ah, não é possível. O que você está fazendo aqui, meu irmão? É uma longa história. Então faz o seguinte, vem para cá que nós estamos fazendo uma reunião lá em cima. Chega aqui, que a gente está desconfiado que o problema é você. Aí vamos fazer aqui um sorteio. Sobre quem cair a sorte. É onde está o problema. Pode fazer? Eu imagino o Jonas. Pode, vai cair em mim. Pode, não tem jeito. O problema sou eu, desmantelado aqui sou eu. Aí, jogou a sorte. Pastor, Deus trabalha com sorteio? Deus usou o sorteio naquele dia para despertar a memória de Jonas. Aí, lançaram sorte, caiu sobre quem? Jonas! Não, já sabia, gente. Pode me... E o que a gente faz contigo agora? Me lança na água. Me lança na água que acaba a tempestade, acaba o vento, acaba tudo. O problema sou eu. Muitas vezes o problema somos nós. E a gente está colocando a culpa no diabo. Eu pastoreava uma congregação e lá tinha um irmão que era uma figura. Acabou o culto, ele, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu disse, eita, lá vem, né? Pastor sabe disso, né? Quando alguém, pastor, preciso conversar contigo. Ninguém chega assim, pastor, preciso conversar contigo. Toma aqui uma oferta, meu pastor. Toma aqui um presente, meu. Não, é B.O. Falei, tá bom, meu querido. Pois não. Pastor, é o seguinte. Eu estou passando uma luta muito grande, pastor. Eu não aguento mais, pastor. Eu disse, o que foi, meu irmão? Meu dinheiro não dá para nada. Eu disse, o que está acontecendo? O devorador do cartão de crédito? Ele disse, não, pastor. Eu pago 3 pensões alimentícias. Um filho de cada mulher. Eu disse, rapaz, terra seca que você é, em misericórdia. Ora por mim, pastor. Eu disse, tá, mas você quer que eu ore para quê? Ele disse, para diminuir a pensão. Eu disse, como é que é? Disse, pastor, que eu não estou aguentando mais. Eu disse, espera aí, para diminuir. Ah, irmão, aí eu peguei ele de jeito. Eu disse, toma vergonha na sua cara, rapaz. Você pintou e bordou no mundo com essas mulheres, pecou, e agora você quer culpar as crianças e fazer com que elas sofram as consequências dos seus atos pecaminosos? Ele levou um susto. Não, pastor, na verdade, eu falei, não. Eu não vou orar coisa nenhuma. Primeiro que eu sei que Deus não vai responder, porque Deus só responde a orações que são feitas de maneira justa. Segundo, eu posso orar por você, mas não para diminuir a pensão, mas para que Deus lhe conceda capacidade, inteligência, força, saúde, para você conseguir um emprego melhor, ganhar melhor, para poder abençoar os seus filhos. Eles não têm culpa do pecado de vocês. Às vezes o problema é a gente, e a gente quer colocar no diabo. O irmão pecou, chegou no culto e disse, pastor, eu peço oração. O que aconteceu, meu irmão? Fui mandado embora, estou desempregado. O pastor disse, é mesmo, irmão, misericórdia, e aí? Vamos orar. Só que depois foram descobrir o que acontecia. Era para ele chegar no horário, ele chegava sempre atrasado. Todo dia. Era para fazer 1 hora de almoço, ele fazia 2. Deus está falando com alguém, aleluia. Era para ele sair 1 hora, ele saía antes.
Aí ele foi mandado embora e disse na igreja que era o diabo. Imagina o diabo, eu? Está sabendo de alguma coisa, demônio? Demônio não. Pois é, mas obrigado pelo crédito. Meu trabalho é esse, mas não foi eu que você foi. Você foi o seu próprio diabo. Cuidado para não agir de maneira irresponsável e transferir a responsabilidade, porque isso é uma herança do pecado de Adão na gente. Lembra de Adão? Adão pecou, Deus apareceu e disse: Adão, meu filho, por que você comeu? Eu não falei que não era para comer. Se eu comi, mas a culpa foi dela. Transferência de responsabilidade. Eva, por que você fez isso? Não, ela aprendeu, né? Ela aprendeu rápido. Mas foi culpa da serpente. Serpente, por que? Serpente olhou para um lado e falou: fui eu mesmo, não tem quem culpar mais. Transferência de responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Não está dando certo porque a culpa é sua. Você devia estar orando mais e você não está. Você devia estar jejuando mais e você não está. Você devia estar buscando mais a Deus e não está. Você devia estar lendo mais a Bíblia e não está. Devia estar cultuando mais a Deus e não está. E vem colocar a culpa no diabo ou em Deus. Não, assuma a sua responsabilidade. Mais de 90% dos nossos problemas, a culpa é nossa. A Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. Então assuma a tua posição, porque Deus quer te usar. Jonas, não adianta dizer que a tempestade é coisa do diabo, não. Foi você quem a causou. Então agora assume o BO, se coloca diante de Deus, e Deus vai abençoar a tua vida. Louvado seja o seu nome. Mas ele está nessa situação. Ele quer fugir, mas não tem como fugir. Quando ele é lançado na água, Deus olha para o grande peixe e diz assim: vai lá, se torne um submarino missionário. Engoliu. Pastor, é possível isso? Claro que sim. Inclusive já teve casos recentes de pessoas que foram engolidas, por exemplo, pela uma baleia cachalote lá nos Estados Unidos, e abriram a barriga da baleia e estava lá o camarada. Isso pode acontecer. Ainda mais que a gente não conhece todos os mistérios das profundezas do oceano. O homem ainda não chegou lá, assim como não conhece todas as profundezas da Amazônia. Tem animais que a gente nunca viu. Não sei. Só sei que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, eu creio. Quem crê, diga amém. E engoliu Jonas, possivelmente, ele morreu. Que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Jesus ficou no ventre da terra, vivo ou morto? Vivo ou morto? Então eu entendo que Jonas morreu. Um milagre é maior ainda. Mas é uma discussão para outra ocasião. Ele está dentro do ventre e Deus está o conduzindo. E ele está saindo lá de Tarsis e agora Deus está o levando para a região de Nínive. Porque o propósito de Deus é ser cumprido. Se você não quer ir da forma que Deus te mandou, cuidado, Ele vai arrumar outro jeito para você chegar no teu destino. É melhor você obedecer do que sacrificar. Deus está falando com alguém aqui. Então é interessante que a Bíblia diz que ele saiu dali e foi levando. E a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 1, coloca para nós na tela, capítulo 3, versículo 1 de Jonas, está escrito exatamente assim: e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas. O que eu acho lindo em Deus é que Ele é um Deus da segunda chance. Meu irmão, se você falhou da primeira vez, se você pecou da primeira vez, se você descumpriu a ordem da primeira vez, Deus está usando a minha boca para te dizer através da palavra, Ele está te dando uma segunda chance hoje. Você que se afastou, você que desviou, não tem problema, Deus está te chamando agora. Deus quer que você volte. Você que está nos assistindo pela internet agora, em nome de Jesus, Deus está te chamando. A mensagem está de pé, a chamada está de pé, a promessa está de pé, o pacto de Deus não é quebrado. Ele colocou uma palavra e Ele vai cumpri-la. Obedece, obedece, obedece. Aceite o chamado de Deus. Manteremis, minai. Aleluia. Deus falou com ele de novo.
O animal espirrou, quem sabe por conta das algas marinhas, e ele se sentiu ali irritado e colocou ele para fora, perto da praia. Vai Jonas nadando para chegar lá na beira. Meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu estava no inferno e agora eu estou aqui. Eu vou pregar. Já decidi, agora eu vou. Tá bom, poderia ter ido antes, né? Mas vai lá, prega. E ele pregou. Só que ele pregou ainda com sentimento de raiva, com sentimento de ódio. Como é que pode o pregador pregar uma mensagem desejando que as pessoas não aceitem a mensagem? Por isso que eu disse que Jonas é um profeta inusitado. Dentro de 40 dias, se vocês não se arrependerem, Deus me mandou aqui, hein? Vocês não querem nem saber como eu cheguei. A história é grande. Depois eu posto no meu Instagram. Mas eu cheguei. E se vocês não se arrependerem, vocês vão ver o que Deus vai fazer. O juízo do Senhor vai cair sobre vós. E lá dentro ele dizia: tomara que não aceite, tomara que não aceite, tomara que não se arrependa. Esse povo é mau, esse povo é cruel, tem que morrer, tem que ser lançado no inferno. Eles não merecem a salvação. Salvação é só para a gente, só para nós judeus. Somos o povo escolhido. Como se isso fosse significar alguma coisa. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso Deus quer usar você. Alguns, diz Oswald Smith, um dos maiores missiólogos do mundo, alguns foram chamados para o outro lado do mundo para pregar, e outros foram chamados para o outro lado da esquina, mas todos foram chamados. Deus tem uma missão para você, cumpra-a. Jonas agora pregou, e aí o povo ouviu, só que o povo ouviu e creu. Aqui está um detalhe muito interessante. O poder não está em quem prega, o poder está na palavra de Deus. O pregador não faz nada sem Deus, é a palavra quem faz. Deus tem compromisso com a sua palavra. O pregador pode até não estar agradando a Deus, mas a palavra de Deus não volta vazia. Quer uma prova disso? Noé foi um homem justo e andava com Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus. Quem crê nisso, diga amém. É o que a Bíblia diz, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele pregou aproximadamente 120 anos. E sabe quantas pessoas ele conseguiu convencer? Nenhuma. Pastor, e a família? Entrou por misericórdia, né? O patriarca está falando, vamos entrar, né, tadinho? Vamos entrar. Consideração. Ninguém acreditou. Ele está pregando cheio do Espírito Santo e ninguém acredita. Ele está pregando cheio do Espírito Santo e ninguém se converte. Por quê? Porque a questão não é quem prega, é a vontade de Deus que está permeando a mensagem. Então não se preocupe com os resultados da pregação. Os resultados estão na mão de Deus. Jonas pregou com ira e a cidade inteira acreditou. O rei disse: nós acreditamos, profeta. Isso não é possível, puxa vida. Vocês acreditam? Acreditamos. E nós acreditamos tanto nessa mensagem que a partir de hoje até os animais vão jejuar. Todo mundo está em jejum, 3 dias. Decretado jejum nacional. Não é possível, não acredito que esse povo creu. E o povo acreditou, e o povo jejuou. E a Bíblia diz que eles se arrependeram. Deus agiu com salvação. Milhares, mais de 100.000 pessoas na cidade. Era para Jonas estar fazendo festa. Irmão, qual é o pregador que prega e as pessoas se convertem em massa e ele não se alegra? Jonas. E ele ficou cabisbaixo, irritado, mimado que era, né? Fazendo biquinho, se assentou lá e disse: está vendo? Está escrito. Por isso que eu não queria vir. Que eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus amoroso, ia perdoar esse povo que não merece. Estou com depressão. Aí ficou lá, chateado. Deus olhou lá do céu e disse: Jonas, deixa de ser menino, amadurece, você é meu servo. Tem gente que é crente, é servo de Deus, é profeta de Deus, é profetisa de Deus, mas não amadureceu ainda. Mas Deus está te levando a amadurecimento nessa noite. Aí Deus falou: eu vou até dar uma sombra para você.
A borboleira cresceu, fez sombra. Ele disse: opa, agora está do jeito que eu quero. Muito obrigado, Senhor. Vou descansar um pouquinho aqui, porque esse sol estava muito forte. E ele ficou ali, tirou um cochilo de praxe, né? O que aconteceu depois? Deus ordenou a um bichinho, um inseto: vai lá e devora a árvore. Jonas está muito tranquilo. De repente, sobrou nada. Sabe o que aconteceu? Quando ele acordou, o sol está rachando na cabeça dele. E ele disse: Senhor, o que está acontecendo? Onde está a árvore que aqui estava? Quando ele olhou, viu só os pedaços. Ele disse: não acredito. E começou a chorar. Triste. Por quê? Porque a árvore tinha morrido. Um homem que viu uma cidade inteira que iria para o inferno, não chorou pelas almas que lá estavam. E agora está chorando por uma árvore que está morrendo. É a sociedade de hoje. A inversão de valores é tão grande que hoje, se você pisar na grama, criminoso, tem que prender, destruindo o meio ambiente, assassino, nazista, fascista, taxista, ciclista. Mata, tem que morrer, cadeira elétrica. Atropela um mendigo na rua, era só um mendigo. A inversão de valores é tão grande que nos causa náusea. Deus está olhando para tudo isso. Isso não é de agora, não. Não é para fazer nenhuma coisa nem outra, tá? Só para deixar claro. Mas na época de Jesus já acontecia a mesma coisa. Uma mulher na sinagoga, 18 anos, endemoniada, encurvada, não conseguia se endireitar. Aí Jesus curou a mulher e os homens ficaram revoltados. Quem? Os religiosos. Tem 6 dias para fazer esse milagre, vai fazer logo no sábado? Não pode. Jesus olhou e disse: ô hipócritas. Jesus não aliviava não para esse tipo de gente. Vocês são hipócritas, porque vocês cuidam dos animais de vocês no sábado. Tiram eles amanhã e levam para beber água. No sábado. Porque não convinha libertar essa mulher, filha de Abraão, filha de Deus. Vocês estão mais preocupados com os animais, com as coisas, com as posses de vocês, do que com as pessoas. Um missionário de Deus jamais vai fazer isso. Jonas está mais preocupado com a árvore do que com o povo que ia para o inferno. Pessoas estão em primeiro lugar. Para ser crente, em primeiro lugar, tem que amar vidas. 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 Missionário só pode ser bem sucedido se ele amar ao próximo. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Senhor? É que a gente tem um péssimo costume. A gente tem uma facilidade enorme de amar o próximo que está longe e esquecer do próximo que está perto. A gente olha uma situação e a gente vê um vídeo como aquele e nos emociona. Nossa, lá no Peru. A gente vê, nossa, lá na África, a criancinha passando fome. Eu amo essa criança. Puxa vida, que tem gente do seu lado passando a mesma dificuldade às vezes, você não está nem aí. Quando a Bíblia diz amar ao próximo, ele está falando de fato ao próximo mesmo. Tanto é que na tradução no inglês é o vizinho. É para olhar todas as circunstâncias e fazer aquilo que Deus mandou. Os fariseus, os religiosos da época disseram: o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Qual é o mandamento mais importante? Amar a Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, diz Jesus. E ao próximo como a ti mesmo. Aí eles disseram: vamos testar esse homem, vamos ver se ele é bom teólogo mesmo. Quem é o meu próximo? Aí Jesus: ô Pai, me dá paciência. Vocês querem saber quem é o próximo de vocês? Um homem estava vindo de Jerusalém para Jericó. De repente, no meio do caminho, ele foi assaltado, espancado, e ali e tal, roubaram ele. Ele ficou semi-morto. Passou o sacerdote, não ajudou. Passou o levita, não ajudou. Eles já tinham batido o cartão espiritual. Eles estão vindo do templo. Disse: não, meu horário da igreja já foi, agora é com outro. Aí vem o samaritano que nem ia para o templo, que não podia entrar. Ele está vindo do trabalho, quem sabe, e diz: o senhor está precisando de ajuda, o que aconteceu? Ele pegou, colocou no seu cavalo, né, no seu carro, se fosse hoje, levou para o hospital particular e disse: esse homem aqui precisa de ajuda, façam tudo o que for necessário, eu estou pagando. E depois eu vou voltar, se custear alguma coisa, eu também vou pagar. Aí alguém deve ter dito: mas ele é teu parente, ele é teu irmão, ele é teu filho? Não, nunca vi na minha vida.
E por que você está fazendo isso por ele? Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo. Para amar o próximo não precisa conhecê-lo. Basta fazer o que tem que ser feito. Deus quer usar você. Não siga o exemplo de Jonas. Faça o que Deus te ordenou e o Senhor vai ser glorificado na tua atitude. Se você puder, fica de pé em nome de Jesus para a gente finalizar. As pessoas valem mais que os animais. Jonas se entristeceu com a morte da árvore, mas não estava triste com a possível destruição do povo. O mesmo Deus que usa os grandes, também usa os pequenos. Veja que Deus usou o grande peixe para levar Jonas até o lugar de destino, mas também usou um pequeno inseto para destruir a árvore. Deus ordena e eles obedecem. Deus usa grande, mas Deus também usa pequeno. Às vezes você fica nessa: mas eu sou tão pequenininho. Deus vai usar você. Mas eu não sou ninguém. Deus vai usar você. Mas eu não tenho condição. Deus vai usar você. Mas eu não tenho capacidade. Deus te escolheu, ponto final. Se Deus escolheu, está escolhido. Deus não erra na sua escolha. Deus escolheu você. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Prepara um louvor abençoado aí para a gente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu você para ser um missionário aonde você está, aonde você pisar a planta do teu pé. Deus quer usar você. Deus quer usar você para alçar voos altos. Satanás quer te prender numa gaiola espiritual, mas hoje quebrou-se. Hoje caiu por terra. A palavra de Deus está sendo pregada nesta hora, e em nome de Jesus os grilhões caem por terra. Toda a ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. A vontade de Deus é soberana. Se prepara para cumprir o teu chamado. Pastor, faz tempo que Deus falou comigo, eu enterrei o talento. Pastor, eu estava estagnado, mas hoje Deus falou comigo, eu quero cumprir o meu chamado. Deus despertou o meu espírito. Deus vai te levar às nações. Lecante-o menevesta. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Seja cheio do Espírito Santo para pregar. Seja cheio do Espírito Santo para voar. O voo missionário, o voo de Deus. Deus vai te levar ao lugar certo. Oh, glória. Adore a Ele. Deus está te vocacionando, irmã. Deus está te chamando, irmão. Ei, Jonas, cumpre o teu ministério. Não adianta fugir de Deus. Deus vai te encontrar na tempestade, se for necessário, mas o projeto vai ser cumprido. Existem vidas que estão dispostas a te ouvir. Não depende da tua capacidade, não depende da tua importância, não depende da tua condição financeira. Deus te escolheu e ponto final. Ele vai te usar, independentemente da sua. Oh, glória. Bendito seja Deus. Glorifique ao Senhor onde você está. Deus abençoe a tua casa. Deus te abençoe, jovem. Se prepara para ser levado por Deus. As missões urbanas, as missões nacionais, as missões transculturais. Deus escolheu você. Ele não abre mão de você. É você. Ele não vai enviar outro, não. Ele vai enviar você. A glória de Deus está neste lugar. Se prepara para ser cheio do Espírito Santo. Se prepara para ser usado por Deus. Oh, glória. Ora por esse irmão que está do seu lado aí. Coloca a mão sobre ele, coloca a mão sobre ela com carinho e respeito. E ore por ele, ore por ela. Diga: cumpra o teu chamado, cumpra o teu chamado. Deus quer te usar, Deus quer te levar. Se prepara. Deus vai fazer acontecer. A palavra de Deus não cai por terra. Oh, glória.
glória ao nome de Jesus.